Boa noite, minhas borboletas, minha gente maravilhosa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma live de hoje, dia 11 de junho de 2023. São agora 6 horas e 3 minutos. Vamos começar que hoje a gente vai falar sobre o mecanismo de defesa do ego. O que é isso? Espero que todos vocês estejam bem. Boa noite, quem tá entrando. Boa noite para quem já entrou. Quero saber se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Se tiverem, por favor, digitem o número 2 para eu saber que tá tudo certinho. Porque na sexta-feira a gente fez a live de Tira Dúvidas e 3 vezes deu instabilidade aqui na internet. Mas vamos torcer que hoje dê tudo certo. E vai dar. 2, Iris já tá confirmando aqui pra mim. Carol também. Obrigado, pessoal. Quem já ouviu falar sobre esses mecanismos do ego? Alguém sabe? Já leu alguma coisa? Já ouviu alguém falar? Já estudou sobre isso? Qualquer coisa. Se alguém aqui já ouviu falar, já sabe de alguma informação, coloca uma borboletinha aqui pra mim, ó. Alguém já levantou a mão? Tá. Pode ser levantar a mão mesmo. A Iris. Então, a gente vai falar sobre eles hoje, o que acontece, o que são os mecanismos de defesa, por que o ego precisa desses mecanismos de defesa e alguns tipos de mecanismos de defesa. Certo? Vamos embora! O ego. Então, todos os aspectos da nossa mente, tanto o inconsciente, aquele que a gente não tem acesso com tanta facilidade, quanto consciente, ele tem grande influência no nosso pensamento, no nosso comportamento, na forma como a gente se sente, como a gente trata o outro, como que a gente se relaciona. Então, eles determinam e coordenam muito das nossas ações. Até mesmo o inconsciente, que principalmente ele, na verdade, muitas vezes a gente fica, quando a gente fala assim, tu tá consciente disso, é porque tu tá pensando, tu tá entendendo que aquilo tá acontecendo. Geralmente quando a gente fala uma pessoa tá inconsciente, quer dizer que ela não tá sabendo de nada o que tá acontecendo, ela sofreu um apagão mesmo. E o nosso consciente é como se ele estivesse numa caixinha mesmo lá, fechadinha, uma caixa preta, que a gente precisa ter acesso e que às vezes é muito difícil acessar, mas com calma, com análise, com associação livre. Associação livre a gente fala tudo o que a gente quer numa sessão de análise, tudo que vem na nossa cabeça, tudo que a gente está sentindo, até mesmo aqueles atos falhos, aquelas falhas de a gente fala uma palavra e de repente vai corrigir, até isso é o nosso inconsciente aqui, ó, trabalhando. Então, a partir dessas influências, podemos entender o porquê o nosso ego, só um minutinho, gente, só tô arrumando aqui. Porque o nosso ego está sempre em tensão. Eu vou explicar por que ele está sempre em tensão. Tá assim como se estivesse sempre estressado. Mais ou menos isso. Mas para compreender esses aspectos, a gente vai compreender o que é também o id e o superego. Então tá o id, o ego e o superego. Por que a gente precisa entender todos os 3? Porque assim a gente consegue entender o porquê que o ego tem esses mecanismos de defesa. Por que ele precisa deles.
Então, o inconsciente e o mecanismo de defesa. Como que é? O id é onde se encontra a nossa energia psíquica. Então, é os nossos desejos, é as nossas pulsões, é tudo aquilo, a nossa parte assim que tá lá guardadinha, como se fosse uma parte obscura, que a gente não deixa sair. Seria como a parte mais profunda, que eu acabei de falar, da nossa mente. Por isso, tão difícil de a gente acessar. O Freud, ele fez, não ele, né, mas ele falou como se a nossa mente fosse um iceberg. Então, a ponta ali é o consciente, embaixo, o que a gente não vê, o que a gente não tem acesso, tá ali o nosso inconsciente. Tá certo? Gente, até aqui tá tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, se quiserem colocar alguma informação, acrescentar alguma informação, fiquem à vontade. É aqui pra gente tá num bate-papo. Então, esse é o id. É como se fosse a parte mais profunda da nossa mente. É aquela caixa onde está tudo escondido. Então, o superego é o representante das regras morais. Sim, é como aquele que vai dizer assim o que é certo e o que é errado. Quando tu faz alguma coisa e tu se sente culpado, ele gera as proibições e as regras sociais e morais. Então, o superego seria aquele que se preocupa com o que os outros pensam de nós, ou a imagem que nós apresentamos para essas pessoas socialmente. É o nosso regulador moral. É isso mesmo. Por isso que a gente fala que o superego, ele é o herdeiro do complexo de Édipo. Lá depois do complexo de Édipo, essa criança vai formando esse superego. Ela já começa a entender as regras, as proibições, as limitações. E o ego seria o meio desses dois elementos da mente. Falei do id, superego e o ego. Tá aqui no meio. Então, ele fica no meio. Ele fica tentando equilibrar um lado e outro. Ou seja, ele tenta equilibrar os desejos do id, que são assim, intensos. Pensa num furacão, é como se ele viesse. Eu quero agora. E eu quero o que me dá prazer, o que eu me sinto bem, a todo custo, não importa. E o superego tá ali dizendo, opa, não é assim? Não é assim que funciona. Você tá proibido de querer isso. Mas a gente fica pensando, é sempre 8 ou 80 do id e do superego. Então o ego tá ali no meio fazendo esse equilíbrio. Nem tanto pro id, nem tanto pro superego. Então a tensão do ego é exatamente isso. Oi, Ana! Seja bem-vinda! É exatamente por isso que o ego está em constante tensão, porque ele precisa manter equilibrado essas duas partes. Imagina assim, duas pessoas brigando. Uma vai estar representando o id e a outra vai estar representando o superego. Uma representando algo assim voraz e a outra uma coisa muito certa, muito regrada. E o ego, ele tá assim, tranquilo. Ele vai estar não separando, mas equilibrando eles dois como se fosse para eles não entrarem em um embate. Para nenhum se sobressair sobre o outro. Sobressair sobre o outro, isso. Então, porque ele tenta equilibrar o tempo todo os desejos impulsivos do id com as exigências e proibições do superego. E é dessa tensão entre eles dois
que o ego faz a separação, que surgem os mecanismos de defesa. E o que são esses mecanismos de defesa? Pessoal, tá tudo certinho. Se vocês precisarem perguntar alguma coisa, por favor, eu quero que vocês fiquem bem à vontade para estarem aqui perguntando. Tirem todas as dúvidas que vocês quiserem. E antes de a gente passar pelo que são os mecanismos de defesa, a live não fica gravada, como vocês já sabem. E depois eu coloco ela lá no canal do YouTube, no Psique da Criança. Aí quem não conseguiu ver, quem teve algum problema e não conseguiu assistir, ela vai estar lá depois. Os mecanismos de defesa, eles são estratégias que o ego começa a fazer para tentar lidar com a tensão e o medo. O ego satisfaz uma parte do id, ou seja, ele deixa um pouco esse id, esses nossos impulsos, eles se manifestar, mas não pode tomar conta. Ou seja, o que ele faz? Ele deforma a realidade para tentar excluir da consciência conteúdos indesejados. Então é assim, lá no id tá todos os conteúdos que geralmente estão lá reprimidos, que a gente não consegue lembrar, que aconteceram e a gente não consegue trazer eles para consciência. E o id, ele pode estar trabalhando para que isso venha à tona. E o ego, opa, essa pessoa pode não aguentar tudo isso se aparecer. Vamos falar de um trauma. A pessoa sofreu um trauma. Um trauma que seja um tipo de tortura lá na infância. Isso vai estar lá guardado no inconsciente dela. Ela vai lembrar? Ela não vai lembrar, porque é muito, muito doloroso. Então o ego, ele não permite que o id, como se fosse, abra a porta e deixe toda essa lembrança vir à tona. Porque entende que a hora que a pessoa, ela se fragmentasse. Então esse ego, ele vai se fragmentar. Que é o que acontece quando as pessoas têm múltiplas personalidades. Que daí ele vai se transformando em várias outras personalidades. Que se alguém já assistiu Fragmentado, já deve ter visto mais ou menos o que acontece ali. Ele tem um ego fragmentado mesmo, devido a um abuso que ele sofreu na infância. E o que ele fez? Para se proteger, para tentar esquecer uma parte desse abuso, ele começa a trazer outras personalidades. Até aqui, pessoal, tá tudo bem? Alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, por favor. Então vamos continuar. Os tipos de mecanismo de defesa são, eu coloquei aqui 6 tipos de mecanismo de defesa. Vamos lá, começando com o primeiro, que é o deslocamento. O que é o mecanismo de defesa deslocamento? É quando os comportamentos agressivos ou os impulsos indesejáveis são direcionados a terceiro. Isso pode ser o fato assim, você tá com raiva de alguma situação que aconteceu, tá?
invés de tu tentar resolver o que está acontecendo, você vai deslocar todo aquele sentimento, aquela raiva, aquele ódio, aquela frustração, aquela ira para uma outra pessoa, que muitas vezes não é a pessoa de origem, como se fosse de origem aquela que causou esse sentimento, ou que tu teve um desentendimento, uma discussão, que for, o que quer que seja. Esse é o mecanismo de defesa de deslocamento. A gente desloca esses nossos comportamentos e os nossos impulsos para terceiros. Segundo, identificação. A pessoa assume características de outra pessoa. Então, se a pessoa tem algum tipo de característica que eu gosto muito, que me chama muita atenção, que eu me sinto conectada com ela, tenho algum tipo de afinidade, é como se eu pegasse aquela característica pra mim. Uma identificação muito comum mesmo, é a identificação com o agressor. Isso acontece também bastante na infância. Ao invés daquela criança lá no futuro se tornar uma vítima do que aconteceu lá na vida dela quando ela era pequena, ela se identifica com aquela pessoa que foi responsável pela agressão nela e ela vai ter o mesmo comportamento agressivo. Às vezes vai direcionar para os filhos ou para outras pessoas. Então, identificação com a agressora, ela tem a mesma característica de quem a agrediu, a abusou, violentou. Terceiro, projeção. Projeção é a pessoa atribui ao outro características que não consegue admitir como sua. A pessoa não consegue se ver, ela não consegue tolerar, vamos dizer, uma característica que ela tenha. Ela é uma pessoa que sente muito medo de qualquer coisa. Medo de falar em público, ela tem medo de se relacionar com outras pessoas, medo em geral. Ela pode começar a atribuir a uma outra pessoa, projetar esse medo em uma outra pessoa, dizer que a outra pessoa tem aquela característica e não ela. Não sei se ficou claro aqui. Quarto, regressão. Regressão é quando o indivíduo ele vai retornar a estágios ou comportamentos imaturos. Isso acontece bastante com criança quando chega irmão mais novo. A criança lá tem 3, 4, 5 anos, vamos dizer, entre 3 e 4 anos, e a mãe tá grávida. Daí a criança, o irmãozinho vai nascer. O que acontece? A criança, o irmão mais velho, a criança mais velha, ela começa a regredir nos comportamentos. Ela quer voltar a chupar a chupeta, ela quer voltar a usar fralda, isso é regredir. Mas isso aqui é um comportamento natural devido ao fato de estar chegando uma outra criança. Ela tá como se fosse, na cabeça dela, ela tá perdendo aquele lugar. Ou seja, eu não vou ser mais aquele bebê, eu não vou ser mais aquela criança que antes tudo estava direcionado a mim. Mas agora tá chegando uma outra criança menor que vai precisar de mais cuidado. Então, sempre a criança mais velha pode regredir. Muito comum que isso aconteça. Isso acontece com adultos também? Sim, acontece com adultos também. Repressão. Quinto não, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Isso, o quinto. É o processo no qual são afastados da consciência conflitos, traumas, desejos, frustrações que são extremamente dolorosas para serem lembrados.
Dessa forma, o indivíduo reprime essas experiências, é como se ele tentasse enterrar ao máximo essa experiência que foi muito ruim, muito traumática, e recalca para o inconsciente. Ou seja, ele reprime, enterra e deixa lá guardado, manda lá pro inconsciente, vai ficar aí, porque eu não quero lembrar. Isso é demais pra mim. Eu não vou aguentar. Para que assim ele possa esquecer algo que é desagradável. Ana, muito obrigada. É isso que a gente fala quando uma pessoa tá reprimindo algo. Tá lá escondido no inconsciente. Por isso que quando a gente faz análise com as pessoas e a pessoa não consegue falar algo, sabe? Ou ela parece assim que é uma tortura ela falar certas coisas, porque às vezes a palavra quer sair, o que aconteceu quer sair, mas ela não consegue. É demais, gente, o inconsciente ele é tão... Eu vou ser suspeita de falar, porque eu amo essa parte do estudo do inconsciente, isso que a gente não tem acesso e que a gente só tem acesso por algumas vias. Então, quando as nossas lembranças, as nossas experiências estão lá reprimidas, elas podem começar a aparecer. Por isso que quando a gente começa a fazer análise, a gente começa a sonhar mais, algumas coisas começam a aparecer mais, algumas lembranças, sabe? Então isso vai começando a sair aos poucos. E o sexto e último, tô meio perdida aqui nos números, é a sublimação. O que eu falei lá no início da live, que é a satisfação de um impulso inaceitável por meio de um comportamento socialmente aceito, que a gente diria que é um mecanismo de defesa maduro. Ou seja, a pessoa transforma algo ruim em alguma coisa boa. Alguma pergunta, minha gente? Alguma dúvida? Eu vou colocar aqui mais um tipo de mecanismo de defesa que existe também, que é a negação. Que é quando acontece assim, por exemplo, teve o falecimento, a morte de alguma pessoa da família, alguém que tu era muito apegado. E aquela pessoa, ela começa a negar essa realidade. Não está acontecendo isso, ele não morreu, ele vai voltar. Ela fica vivendo como se nada daquilo tivesse acontecido. Porque o ego, ele não tá conseguindo lidar com aquela perda, com aquela dor. Então, da Lardaninha, vamos ver, como transformar algo ruim em alguma coisa boa? Não sei de fazer isso, me explica. Tá, Aninha, como eu falo aqui pra todo mundo, não existe uma receita de bolo, porque o que pode servir pra mim pode não servir pra outra pessoa. O que me traumatiza pode não traumatizar outra pessoa. Mas eu vou te dar um exemplo, porque eu não consigo falar por cada pessoa. Mas assim, uma pessoa que sofreu durante muitos e muitos anos, vamos dizer, ela passou 5 anos da vida dela sofrendo abuso intenso, emocional, psicológico e físico. Vamos dizer, ela foi morar na casa dos avós, tá? Um exemplo. E lá, com os avós, ela ficou sofrendo esse tipo de abuso, certo? E aí, depois que ela saiu da casa dos avós, ela voltou e foi morar, sei lá, com a mãe ou com a tia. Só que a mãe e a tia, com quem ela possa ter ido morar depois, eram pessoas
que começaram a ressignificar o que tinha acontecido com ela. Se ela for uma pessoa assim que vá conseguir lidar depois com esse tipo de abuso, com as outras pessoas ajudando. Talvez aqui não ficou muito claro. Eu vou te dar outro exemplo. Um exemplo de um filme que tem no Netflix que é excelente. Eu tava a tempo pra assistir e assisti e gostei demais. Que é exatamente sobre isso, tá? Transformar algo muito ruim, o dela foi muito ruim, pra algo bom. É uma história, é baseado numa história real, tá? Se coloca lá no Netflix, eu só não lembro o nome, eu posso colocar aqui pra vocês depois, como indicação ali de filme. E se tu depois procurar até na internet, tu vai ver que essa história aconteceu mesmo. No final do filme mostra a foto da mulher hoje e a profissão que ela escolheu, tudo. A história é o seguinte, é uma menina que a mãe abandonou, e aí a mãe levou a irmã e essa menina ficou com a avó materna. Essa avó tinha um namorado. Esse namorado abusava dessa menina, da neta dela, todos os dias. Todos os dias. Abusava sexualmente da menina. Ela tinha uns 15, 16 anos. A menina trabalhava como se fosse numa lanchonete. Então ela chegava super tarde e o cara ficava esperando ela. A avó sabia? Sabia. Sabia que a menina era abusada. E aí um dia essa menina volta da lanchonete e de repente tem alguém seguindo ela. Tudo bem, ela vai pra casa, chega em casa, não acontece nada. O marido da avó, lá o namorado da avó, abusa dela de novo. No dia seguinte ela vai trabalhar. Quando ela volta, ela é sequestrada. Por quem? Ninguém sabe até então. Mas o cara, depois que a gente vai entender, ele é tipo um serial killer que ficou muito famoso. Ele já tinha sequestrado algumas mulheres. Ela fica em cativeiro com ele, sendo abusada sexualmente também durante alguns dias. E aí o que ela faz? Ela começa a tirar cabelo, deixar no chão, ela começa a deixar marca na casa. E ela começa a lidar com esse cara de uma forma que ele não fica com aquela vontade de assim, no final disso aqui ela vai morrer. Não. Então ela meio que pega a jogada ali do que ele tinha problema com as mulheres. A história dele a gente não sabe, é só a história dela. E ele solta ela. Na hora que ele solta e ela vai embora, ele se arrepende pra voltar e pegar ela. Diz, não devia ter feito isso. E ela volta pra casa. Na hora que ela volta pra casa, ela tenta contar pra avó. A avó não acredita, acha um absurdo, diz que ela é uma mentirosa. E aí, a irmã, que tava em outro estado, já tinha ligado pra polícia e dito que ela tinha sumido há bastante tempo. E aí, o que acontece? Quando a polícia vai lá levar ela pra ser interrogada, ela conta o que aconteceu. Conta o que aconteceu, ninguém acredita, até que um cara começa a acreditar nela. Bom, resumindo, ninguém sabia o que acontecia na casa da avó. Porque ela tinha sido abandonada pela mãe, ela tinha passado um tempo com a tia. Depois ela voltou para casa da avó, onde ela passou um longo período e ficou sendo abusada pelo marido da avó. Ela foi sequestrada, passou todo esse sofrimento. O marido da avó foi preso porque ela contou. E resumindo, o cara ali que tinha cuidado de tudo que tinha acontecido com ela da polícia, até perguntou que ia decidir adotar ela, mas os tios vieram buscar ela. E os tios não sabiam o que acontecia com ela durante esse período na casa
da avó. Então eles pediram desculpa e tal, e ela foi morar com eles junto com a irmã. Então tiraram as duas meninas, tanto da mãe quanto da avó. E aí, o que acontece no final, que eles mostram, né? Que ela, depois de ter passado tudo aquilo, ela decidiu que ela gostaria de defender outras pessoas e que as pessoas nunca passassem por aquilo que ela tinha passado. E dela se torna policial. E daí aparece ela no final. O que aconteceu? Ela passou por tanta coisa ruim. Claro que aí também tem uma questão, pode ter uma questão genética, tá? Eu tenho até um texto sobre isso, das condições que fazem ou não uma pessoa conseguir ser resiliente ou não. Então, mas o que ela fez? De toda a experiência que ela teve ruim, depois dela ter ido lá com a tia, e a tia era uma pessoa super amorosa, deu todo o apoio, o suporte que ela precisava, ela teve o acolhimento que ela precisava, ela conseguiu sair daquilo, fez tratamento, passou por terapia, todas essas coisas, ficar bem. E é isso. Mas isso depende de cada pessoa, de como a pessoa vai lidar com esse processo, se ela vai ter alguma ajuda profissional, tá, Aninha? Então, na verdade, são várias questões aí que a gente tem que tá sabendo. Tem que tá, quer dizer, investigando. Deixa eu até ver aqui, acho que alguém perguntou mais alguma coisa. Gente, eu tinha deixado parado lá na pergunta dela e não tinha visto. Mas é isso, depois eu falo pra vocês o nome do filme, embora eu já tenha contado quase tudo, né? Ou tudo. Mas é um filme de uma pessoa que passa por algo muito ruim e transforma em algo bom. Nunca vai esquecer do que aconteceu, mas pode mudar a percepção dela do que pode acontecer a partir de agora. Porque a gente não tá realmente numa bolha onde nada vai acontecer com a gente. Nem adultos, nem crianças, nem ninguém. Mas o quanto a gente puder evitar, ter cuidado, ter informação, isso tudo faz uma diferença muito grande. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E sobre os tipos de mecanismos de defesa, eram esses que eu tinha pra falar pra vocês. Tem um monte, mas se eu trouxesse todos aqui, a gente ia ficar pelo menos até umas 9 horas aqui, ou mais. Eu deixo depois o link pra vocês nos stories do vídeo, da live, que não fica aqui gravada, só fica lá no canal do YouTube. E um beijo enorme. Chegou, André, chegou tarde, mas tudo bem. Depois se tu quiser assistir, vai estar lá. Tá certo? E semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais, domingo que vem tem mais. Gente, um abraço bem apertado em vocês. E uma boa semana. Um bom finalzinho de domingo. Não sei se tá chovendo por aí, mas aqui tá chovendo, tá frio. Tá aquele domingo de sessão Netflix maratona. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que eu consigo ver agora. Se eu não conseguir, eu coloco depois. Eu coloco lá nas indicações, nos stories, que eu sempre coloco de filme, série. Curitiba tá calor. Ai, que delícia. Eu amo calor, gente. Eu amo verão, assim. Eu não gosto muito de inverno, chuva. Sei que é super necessário, mas eu sou do calor. Do calor mesmo. Aqui tá muito frio. Ai, aqui também. Aqui tá...
gente sai toda encasacada, fica assim, né? Pode estar assim com 10. O inverno eu não gosto por causa disso, porque a gente tá cheio de casaco, parece que tá passando frio igual. E no verão... Eu passo depois, tá, Aninha? Deixa depois lá o nome do filme, tá? Não vou esquecer. E se eu esquecer, tu manda pra mim, olha, o nome do filme, não esquece. Um beijo em cada um de vocês, um abraço apertado. Eu amo estar aqui com vocês. Um beijo no coração. E até semana que vem, uma excelente semana.